pelo tempo regimental, o líder do PSC, vereador Caio André. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos os funcionários desta augusta casa, todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas mídias sociais, nos ouvem pela Rádio Câmara, meu cordial bom dia. Eu desejo a todos uma excelente semana e na esteira do que já se iniciou no plenário no dia de hoje, as palavras do nobre e amigo vereador Wallace Oliveira, também do nobre e amigo vereador Diego Afonso, vereador Sassá e também o vereador Jander Lombato, o assunto que me traz esse pequeno expediente, senhor presidente, é justamente sobre a Amazonas Energia. Durante esse final de semana, nós acompanhamos as repercussões sobre a cobrança em dobro que esta empresa trouxe e foi confirmado pelo IPEM, pelo presidente do IPEM, presidente Márcio André Brito, de Oliveira Brito, e nós temos várias matérias que estão repercutindo na cidade de Manaus. Como foi dito pelo nobre vereador que me antecedeu, o vereador Raulzinho, a Câmara Municipal de Manaus é a caixa de ressonância da sociedade manauara. Então, muitos vereadores estão hoje tratando do assunto da Manaus Energia justamente porque é o assunto mais pujante do momento, vereador Rodrigo Guedes. Como tratou o vereador Wallace, como tratou o vereador Jander Lombato. E ficou constatado pelo IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, que ações das denúncias trazidas pelos moradores da cidade de Manaus, os contadores de luz da concessionária Amazonas Energia estão realmente com problema. No entanto, a empresa Amazonas Energia, como bem trouxe o vereador Diego Afonso, soltou uma nota graciosa neste final de semana, dizendo o seguinte: pasmem, senhores, olha a nota da Amazonas Energia. Apenas 6 medidores de energia apresentam um erro de medição, conforme nota divulgada pelo presidente do IPEM, Márcio Brito. Irregularidades foram encontradas em apenas 6 medidores de 1.100 fiscalizados em janeiro de 2022. E aí a nota vai discorrer sobre outros assuntos. No entanto, vereador Alain, o que a nota não traz é que esses medidores, verificados pelo IPEM, vereador Rodrigo Guedes, são os medidores antigos, não são os novos medidores. Estes que foram frutos da revolta da população. Os medidores novos ainda estão em processo de verificação, porque este processo dura 21 dias. Eu conversei com o presidente do IPEM, vereador Márcio Tavares, Vossa Excelência, que preside a Comissão de Direitos do Consumidor desta Casa Legislativa. Eu conversei com o presidente do IPEM, Márcio André, e ele me confidenciou que esses novos medidores, em que houve essa grande grita da população, e graças a Deus, a população da cidade de Manaus entendeu o seu tamanho e sua força, como esta casa já vem defendendo há muito tempo a população da cidade e esses consumidores, não permitiram que os novos medidores fossem implementados, que já aconteceu no Parque 10 e agora esta empresa tentou implementar na Cidade Nova e na região norte, na zona norte da nossa cidade. No entanto, senhor presidente, o que eles não sabem, vereador Márcio Tavares, o prazo para inspeção, troca, visita técnica dos moradores da cidade de Manaus precisa ser de no mínimo 15 dias, ou seja, os moradores da cidade de Manaus precisam receber uma notificação da empresa, vereador Raif, com uma antecedência mínima de 15 dias para que a empresa faça não só a mudança, mas
qualquer aferição, qualquer troca, qualquer medida técnica nesses ou qualquer outro medidores. E essa inspeção, essa troca, tem que ser acompanhada de um morador. Isso não pode acontecer de forma unilateral. O Supremo Tribunal Federal já declarou constitucional a lei que foi proferida aqui no estado do Amazonas, que obriga essas distribuidoras a noticiar previamente o consumidor sobre a realização de vistoria técnica, sobre a realização de troca ou visita técnica no medidor de energia. A decisão do plenário foi tomada em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, que alegou invasão de competência da União desta lei, que foi aprovada no dia 21 de janeiro do ano passado. Ou seja, vereador Márcio Tavares, esta casa, e aí eu acompanho o entendimento do vereador Jander Lobato, vou solicitar inclusive do vereador Jander que permita a minha subscrição no requerimento que irá apresentar a esta casa e a esta comissão, vereador Márcio Tavares. A nossa Comissão de Direitos do Consumidor precisa acompanhar o IPEM para que nós saibamos o resultado dessa aferição que vai acontecer por esses dias em relação a esses novos medidores, vereador Dudu Alfaia. Esses novos medidores, em que há uma grita geral da população da cidade de Manaus, com certeza também virão em números muito superiores a esses antigos, em relação a cobranças superiores ao que realmente é consumido pela nossa população. E aí, quero aqui orientar fazer uma sugestão à nossa comissão, vereador Márcio Tavares, que oriente a nossa população para não permitir qualquer troca, visita ou qualquer oferição nos medidores sem que haja prévio conhecimento do morador com o prazo mínimo de 15 dias. E aí, os moradores podem denunciar ao IPEM no número, anotem, senhores, 3663-3678 e denunciem ao IPEM. Denunciem também ao PROCON para que não haja mais essa violência ao direito do consumidor manauara que dia após dia essa empresa vem realizando na cidade de Manaus. Como disse, o requerimento estamos fazendo agora, vereador Márcio Tavares, um requerimento verbal à comissão presidida por Vossas Excelências, Comissão de Direito do Consumidor, para tomar as providências sobre essas multas e acompanhamento junto ao IPEM do resultado dessas inspeções para que nós possamos encaminhar à Agência Nacional que cuida da energia elétrica uma denúncia sobre esses referidos medidores. É o que anseia a população da cidade de Manaus, é o que anseia os vereadores desta casa, é o que anseia este vereador e tenho certeza que é um sentimento comum de todos os vereadores desta augusta Casa Legislativa. Então, a partir de agora, junto com o vereador Jander Lobato, junto com o vereador Wallace Oliveira, como fez o vereador Sassá da Constituição Civil, como fez o vereador Diego Afonso, não só estamos apresentando essa denúncia, mas encaminhando à Comissão de Direitos Humanos desta casa um requerimento para que acompanhe essa vistoria e, de pronto, esta casa encaminhe à Agência Nacional de Energia Elétrica o resultado desta vistoria nos medidores, que tenho certeza, pelo que a gente já vem acompanhado, pelo que já relatou o presidente Márcio André Brito, estamos sendo vilipendiados no nosso direito do consumidor, e mais do que isso, esta empresa está cometendo um assalto quando cobra a maior os consumidores da nossa cidade. Era o que tinha a dizer neste pequeno expediente, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.